Oi, gente, tudo bom? Boa noite a todos. Que alegria poder retornar a essa casa, servir a vocês, rever amigos, celebrar a Deus com essa família, que é a minha família, minha casa. Eu me sinto muito honrado pela oportunidade de contribuir com o seu coração, né? Fica aqui minha palavra de gratidão a pastor Josi, a pastora Beta e a todo o corpo de obreiro. Está aqui, amigos, pastor Anderson, pastor Pedro, gente, é o pastor Rick. Eu fico muito lisonjeado de ter sido trago pelo pastor Álvaro. Eu amo vocês demais. Eu amo demais, muito, de verdade. Minha palavra é gratidão. Obrigado mesmo, gente. Obrigado. Tem uma história que eu gosto demais, que é 1 Reis 17. Eu quero compartilhar algo com vocês. Eu chamo esse nosso momento aqui de 3 lições sobre oferta que a viúva de Sarepta nos ensina. Tem outras lições? De fato tem. Mas eu separei 3 aqui para esse nosso momento de oferta e de dízimos, né? A leitura é essa. 1 Reis 17, do 8 ao 16. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva para te sustentar. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te um vaso com água, para que eu beba. E ela indo pegar, ele a chama, dizendo: traze-me agora também um bocado de pão em sua mão, para que eu coma. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que não tem um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze primeiro para mim um bolo pequeno, faze-me e traz aqui, e depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus: a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar, até o dia em que o Senhor ordenar chuva sobre a terra. E ela fez conforme a palavra do Senhor através de Elias. E assim comeu ela, comeu ele, comeu a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. É um cenário muito triste. É um cenário devastador o suficiente. Tem, de fato, todas as prerrogativas para que não haja cumprimento algum de um pedido tão impensável como esse, né? Essa mulher acabou de dar um diagnóstico da família dela. Eu não tenho nada, mas eu fiquei pensando sobre esse nada que ela diz que tem, se esquecendo de tudo que é, né? É quando a crise me cega para coisas tão fundamentais da vida. Ela diz que não tem, mas ela tem filho. Ela diz que não tem, mas tem uma casa. Ela diz que não tem, mas tem uma botija. Ela diz que não tem, mas tem uma panela. Ela diz que não tem, mas tem um azeite. Ela diz que não tem, mas tem farinha. Ela diz que não tem, mas ela tem para onde voltar, ela vai para casa. Ela diz que não tem, mas tem 2 cavacos na mão. Ela diz que não tem, mas tem a vida. Então, qual é o conceito de não ter aqui, né? De repente eu não tenho aquilo que pode ser que esteja no teu coração, a fim de que eu te supra. Eu não tenho nada dentro do padrão que eu olho
e julgo ser estabelecido pela roupagem, pela linguagem que você está tendo comigo. Então, eu até tenho, mas o que eu tenho está dentro do padrão de vida que me resta, né? Então, eu não tenho nada, mas eu não tenho nada dentro da tua expectativa, mas o que eu tenho é um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vez aqui, eu peguei dois gravetos, estou indo para casa, vou preparar. Olha a expectativa dessa mulher, a gente vai comer para morrer. Então não adianta muito comer, se a seca avassala o suficiente e está conduzindo-os à morte pela ausência do que supre, né, comer também não vai resolver, porque o que se tem não resolve o que há de acontecer daqui a pouco. Então, esse é o diagnóstico que ela dá da vida dela. Esse diagnóstico parte a partir de que momento? A partir de um pedido, que não tem nada a ver com a água, ainda que no cenário de sequidão era o que mais o mais precioso tinha. Mas quando ele pede um bolo, um pão, alguma coisa parecida como essa. Mas essa mulher, ela vai trazer para nós essas lições. Eu separei 3 aqui, eu pensei 3 para falar ao seu coração nesse momento. Primeiro, por maior que seja a crise, sempre temos algo a ofertar. A gente vai ter muita dificuldade de entender isso, porque a gente tem um conceito de oferta a partir do que se tem. Então, eu não tenho, então não vou fazer. Eu vou fazer o dia que eu tiver. Quando, na verdade, no reino funciona ao contrário. Né? Por maior que seja a crise, sempre eu vou ter algo para ofertar. Aquela mulher chegou no limite extremo de uma pobreza existente. Você vê, ela sai da casa dela, vai caminhar até a porta da cidade, e o que ela acha são 2 gravetos na rua. Isso é o estado crítico da crise que gerou uma calamidade de pobreza nessa sociedade aqui. Mas ela tinha água e um pouco de farinha e um pouco de azeite. Entenda que pedidos que vai nos confrontar em momentos de crise, com base naquilo que a gente não quer ouvir, onde se cria uma expectativa a partir da crise que se tem, que eu vou ouvir coisas tão relevantes, que há de contribuir para que eu saia da crise, a gente cria um conceito absolutamente contrário da Bíblia. Quando a crise, mesmo que esteja estabelecida, que eu viva dentro da crise, eu vou ouvir coisas que vai me confrontar o suficiente para me arrancar desse momento de crise que eu estou vivendo. Então é esse pedido que ele faz: me dá um bolo, que faz ela voltar para a porta. Você pediu o quê? Bolo? Não. A água eu até pego, bolo não tem como, porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada dentro do pedido que você fez. Eu tenho farinha na panela, eu tenho azeite na botija, eu tenho 2 cavacos, vou botar fogo nesses gravetos, vou misturar a farinha com azeite, vou fazer um bolo aqui, eu vou dar primeiro para o meu filho, prioridade é dele, se sobrar alguma coisa eu vou comer, depois que a gente comer eu vou abraçar, e a gente vai morrer. Então qual é a principal expectativa dessa mulher? Não é vida, é morte. Então olha para onde que a crise está levando a ela. Então, em momentos de crise, é justamente momentos que a gente vai ouvir coisas que a gente vai bater o pé e vai dizer assim: não é possível que no momento que eu esteja vivendo, eu estou ouvindo coisa parecida como essa. É mais ou menos assim. Mas ela vai me ensinar que por maior que seja a crise, eu tenho algo para ofertar. Entenda que não há pedido de uma oferta como essa aqui, de bolo, para quem de fato não tenha o que ofertar. Você como eu, é só uma fala, não tem nada proposital, mas só para a gente refletir agora aqui, é impossível a gente arriscar tudo em momento de crise. A crise me faz guardar o pouco que tem, não arriscar o pouco que resta. A crise que a gente vive, a gente faz uma leitura absolutamente ao contrário.
a gente se encrausula, quando na verdade a gente tinha que botar a cara a tapa, e para cima. A gente faz o efeito totalmente ao contrário, a gente se enfia num buraco, a gente se esconde atrás de uma cortina, a gente não quer falar com ninguém, a gente não ouve pastor, a gente não ouve liderança, a gente não quer ouvir instrução nenhuma. Se a sua instrução não colocar pão na minha mesa, é porque você está esperando pão e menos instrução, quando na verdade a instrução lhe fará prosperar o suficiente além de pão. Então, ela vai me ensinar, e em segundo lugar, ela vai me ensinar o seguinte: essa mulher, ela foi ricamente abençoada. Repete isso, ricamente abençoada. Porque priorizou a Deus ao obedecer a palavra da boca do profeta. Quão importante é a obediência. Ela nunca viu aquele homem. Nunca foram apresentados eles. Há uma identificação de ambas as vias a partir da roupa que se veste. Ele sabe que ela é viúva por causa da roupagem, ela sabe que ele é profeta por causa da roupa, não houve nenhum tipo de apresentação. Mas entenda que o que ela está ouvindo faz com que ela reflita na realidade da vida dela, a ponto de espremê-la e aquilo vir para fora. A gente vai comer e vai morrer. Eu tenho aprendido, se isso aqui não resolve, eu preciso resolver isso aqui com alguma coisa. E ela vai me ensinar que eu passo a viver uma vida ricamente abençoada a partir do momento que eu vou priorizar a Deus sobre tudo que se ouve da boca de um profeta. Há quem diga que Elias tenha sido atrevido em suas palavras, a ordenar que ela fizesse primeiro o bolo para ele, mas era Deus falando através da boca do profeta. Você acha que um pequeno bolo, para quem veio da onde veio, caminhou o nível de caminhada que teve, você acha que um bolo vai resolver o problema de uma fome? Você acha que o que está sendo pedido aí no teu coração vai resolver o problema do cenário que te exige isso? Que te dá uma instrução para que você faça? Não. A questão aqui um bolo não resolve o problema do profeta, mas quem vai dar o bolo ao profeta vai resolver o problema da sua vida. Vou falar de novo. Esquece essa ideia de que Deus está sendo enviado, que Deus está enviando Elias até esse cenário aqui para supri-lo, quando na verdade não. Ele está sendo enviado àquela cidade, para aquela mulher, para suprir essa família. Então, não tem a ver com o bolo ao profeta, tem a ver com a minha disponibilidade em obedecer. Obedecer. Em terceiro, aquela viúva nos ensina que a nossa oferta, a Bíblia é esquisita. Essa viúva vai me ensinar que a nossa oferta pode ser oferta de vida ou oferta de morte. Notemos que primeiramente ela confessa ao profeta que iria fazer aquele último bolo e esperaria a morte. De fato, se ela tivesse retido aquela oferta e comido o bolo que faria, sem dúvida morreria com o seu filho. Quantos de nós que estamos comendo a mistura da nossa última farinha, do nosso último azeite, e uma decorrência, e não há nenhum tipo de colheita, e a gente só reclama, a gente questiona, a gente olha para o que sobra e acha que o que sobrou é providência para mim, quando na verdade o que sobrou é providência para o outro. Então assim, se o outro não for consequência do que sobrou para mim, eu morro ao comer aquilo que em mim sobrou em razão do outro. Então entenda, se tem alguma coisa dentro da sua panela, se tem alguma coisa da sua botija, se no meio dessa cena caótica de crise você diga assim, sobrou, não sobrou para você,
sobrou através de você, é diferente. Então, crise é o melhor terreno para se ter oportunidade por uma reviravolta na vida. Você sabe quando a Bíblia diz que a farinha da panela não... A panela é a mesma, a botija é a mesma. Deus não se mete na tua panela, Deus não se mete na tua botija, mas Ele se responsabiliza em encher a panela, em encher a botija, a partir do momento que você esvaziou-as para o outro. Não é sobre dar a panela, não é sobre doar a botija, é sobre você esvaziar o que restou para o outro. Faça do outro o terreno da sua oportunidade de mudar a vida. E quando acaba... Gente, fala a verdade, racional, tem nada a ver com espiritual. Quando ela fez e levou para ele comer, diga para mim que sobrou alguma coisa na panela e na botija. Sobrou ou não sobrou? Sobrou ou não sobrou? Responde. Sobrou ou não sobrou, gente? Não. Ela pegou a última farinha, ela pegou o último azeite, fez uma mistura, jogou no fogo, pegou o bolo e deu para o profeta lá na rua. Você imagina no momento em que o bolo está pronto, ela olha para a panela, não tem nada, olha para a botija, não tem nada, mas mesmo assim ela vai obedecer. A obediência não te centraliza no ambiente da crise, ela faz você se movimentar em prol do outro. Ela sai de casa com um bolo na mão e vai lá e entrega para o profeta. Quando ele acaba de comer, ele vai dizer assim: a farinha da panela não vai acabar. Calma aí, porque você não estava na hora que eu fiz. Mas também você não está dentro da tua casa agora, nesse momento que você está entregando. Isso aqui é a transição. Você sai de casa para entregar, ele entra para providenciar. Então você não tem noção do que está acontecendo na tua casa enquanto eu estou comendo o bolo. Então assim, eu estou enchendo a minha barriga, estou satisfazendo a minha fome para profetizar para você. Porque não tem como liberação de palavra profética quando o profético está com a barriga vazia. Se existe uma coisa que movimenta esse negócio profético, é quando você se disponibiliza o suficiente para esvaziar a tua panela, esvaziar a tua botija em prol do outro. A farinha da panela não vai acabar, mas acabou. Acabou porque eu fiz a última farinha. O azeite da botija não vai faltar. Faltou porque eu usei o último azeite. Aí ele vai piorar até o dia em que o Senhor der chuva. Esse dia até o dia aí, são 3 anos e meio. E aí você tem que ser crente o suficiente para crer nisso. Ou você acredita em tudo que está na Bíblia, ou você não acredita. Quando ela volta para casa, tem farinha e tem azeite. Então vem cá, meu filho, vamos fazer outro bolo aqui, vamos comer. E tira a farinha, tira o azeite, faz o bolo, o moleque come, ela come. Quando olha, tem farinha e tem azeite. Sabe o que vai acontecer? Não satisfeita, porque aprendeu. A gente olha esses textos assim muito rápido, mas ela aprendeu. Você leu direito como terminou o texto? Sim ou não? Leu? Que comeu ela, o filho e ele. Eu não tenho como excluir ele mais. Que eu aprendi de início. Comeu ela, o filho e ele. Sabe por quanto tempo? 3 anos e meio. Tira farinha, tem farinha. Tira azeite, tem azeite. Tira farinha, tem farinha. Tira azeite, azeite. Tira farinha, tem farinha. Tira azeite, tem azeite. Tira farinha, tem azeite, tem azeite. Tira azeite, tira farinha. Tira azeite, tira farinha. Toma farinha, come farinha. Toma azeite. A panela é a mesma. Quanto mais tira, mais tem. Quanto mais tira, mais tem. Quanto mais tira, mais tem. Se não tira, vai ficar só com o que está aí, ponto final. Se tira, tem. 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 Se tira, da onde vem? Não importa da onde vem. O importante é o teu coração generoso. Então, entender esse momento de oferta é funcional demais. Funcional. Então você já recebeu? Como é que faz? É o envelope? Isso, é o envelope. É o envelope de dízimo e oferta, é a mesma coisa? Mesma coisa. O Pix está onde? Já está no envelope. Aqui é chique. Caramba, eu tenho que falar.
Generosidade. Uma das acepções da palavra generosidade é fazer da necessidade do outro a minha. Generosidade é agora que a gente tem que mostrar, né? A gente sobreviveu tudo que sobrevivemos para quê? Né? Então você vai colocar aí a sua oferta, você vai fazer o seu Pix, você vai procurar a maquineta. Olha lá, ó, depósito bancário está aqui, está em um lugar também. Estou me sentindo, mais o quê? Está lá. Você tem opções, tem Pix, você tem Pix também, QR Code, mas o que? Transferência bancária. Transferência bancária não, você é rico, transferência bancária. Não é Pix. Pix. Igual a minha sobrinha. Ô tio, faz um pixzinho aí. Aí eu dou uma pixcadinha para ela. Então você vai fazer o seu momento aí de fidelidade e gratidão, né? Quem faz oferta e dízimo, eu sempre procuro ensinar a sua co-irmã, uma das suas co-irmãs no Rio de Janeiro. Oferta e dízimo menos tem a ver com graça e lei. Isso é princípio estabelecido por Deus, né? Não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com graça. Isso é princípio de Deus. Se você quer prosperar, oferte. Não tem outra forma. Se você quer proteger a sua prosperidade, dizime. Dízimo não lhe traz prosperidade. Protege a prosperidade que se tem a partir do momento que se oferta. E aí é importante dizer, nem todo ofertante é dizimista. Sabia disso ou não? Porém, todo dizimista é ofertante. Porque quando você entende que ambos é a expressão de gratidão, você vai dizimar para proteger a tua prosperidade, porque você oferta. Agora, quem só oferta e diz que não vai dizimar, não tem noção da vulnerabilidade que está essa prosperidade que ele tem. Então, nunca para nada, entendeu? Então, você vai fazer esse seu momento com muita gratidão, um coração cheio de Deus aí, oferta e dizime e oferta. Faça isso em nome de Jesus. Como é que faz? Me ajuda. Segue em frente. E aí você traz, como é que é? Quem pega? Me ajuda. Ave Maria. Oxi, desculpa, perdão. Não ri não. Não ri não. Como é que faz aqui? Ah, é? Ah, tá, trazer. Você vai trazer aqui, viu? É isso que eu queria. Ah, meu Deus do céu, me ajuda. Vamos orar? Tem um texto que eu amo na Bíblia. Ah, verdade, eu amo a Bíblia por completo. Mas é Lucas 6,38 que diz assim: dai e ser-vos-á dado. É inegociável. Ser-vos-á dado é consequência do dar antes. Então, dá e receber caminho de mão dada. Só recebe quem abre espaço para receber. Se não dá, não tem espaço para receber. E aí, a boa medida, diga boa medida. A medida é boa. Essa é a minha oração. Diga medida boa. Mas em 3 níveis. Quantos níveis? 3. Recalcado, sacudido e transbordante. Quantos níveis? Recalcada, sacudida e transbordante. Recalcada vem da expressão recalcar, é espremer azeitona. Só que no tempo aqui, aplicado com esse texto, não era tempo de azeitona. Então os discípulos ficam meio bugados, assim, igual eu e você. Como assim? Não está em época de azeitona? Como é que ele está dizendo que vai espremer o que não tem? Ele porque o teu compromisso é de dar, de arrumar azeitona é comigo. Né? Então se você está olhando para o tempo, achando que não é tempo de azeitona, você não vai dar. Então você dá e deixa que a azeitona providencie. Você está precisando de quantas azeitonas que ele vem espremer? Né? Então, segundo nível. Segundo nível?
sacudida. Aí está muito ligado com a dona de casa. A mesma coisa nessa época, onde se pegava o grão e tirava do saco e colocava num pote, numa botija, e aí enchia, pegava. Não é assim que você faz com açúcar, com sal, com arroz, não é assim que faz? Dá uma sacudida para quê? Para caber mais, porque da onde veio o que te encheu, tem mais para te encher de novo. É isso que ele está dizendo, sacudida. Eu vou te sacudir para caber mais. E terceiro nível? Transbordante. É a mulher judia que pegou o cântaro, foi para a fonte, botou lá, foi fazer outra coisa. Quando lembrou, voltou, o cântaro está cheio, transbordou, molhou ele todo por fora e alagou em volta assim. A expressão ali é: vou te dar além do que você já tem. Então essa é a minha oração. Dai e ser-vos-á dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Senhor, essa é a nossa oração. Surpreenda a tua casa, surpreenda as famílias dessa família, surpreenda o marido, surpreenda a esposa, surpreenda os filhos, surpreenda o teu povo. Traga sinais essa semana a todos aqueles que se manifestam em fidelidade ao teu altar. Nós acreditamos na tua palavra e por isso a falamos. Cremos numa medida que é boa, boa porque vem de ti, boa porque é consequência de fidelidade e gratidão, porém virá em três grandes níveis: recalcado, sacudido e transbordante. Acreditamos, Jesus, e te honramos nessa noite, em nome de Jesus. Você sai desse lugar e vai trazer aqui, né? Então vamos lá. Em nome de Jesus. Aqui. Obrigado. Glória a Deus. Vamos lá? Fiz certinho? Fiz certinho? Fiz certinho? Me ajuda aí. Primeira vez que eu faço isso aqui, gente. Não, é verdade, primeira vez que eu faço. Ave meu pai do céu. Mudei, né? Você vai tocar? Vamos cantar um negócio? Então espere que eu já canto. Gênesis 26. Vamos continuar falando desse assunto aí. Gênesis 26. Gênesis 26.
Gênesis 26, a primeira parte do versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor. E apareceu-lhe o Senhor. E apareceu-lhe o Senhor. Olhe para cá. Olhe para cá. Em razão do cenário que se vive, se tem, de certa forma, uma referência única do que está sendo repetido no cenário vivido aqui. Soa como uma ideia de que o que eu vivo hoje veio do ontem e atingiu quem atingiu o suficiente, e o indivíduo que viveu antes de mim, passando por isso que eu estou passando hoje, que soa que ele não teve, quem sabe, capacidade alguma de resolver isso. A fome que Abraão viveu, parece que ela não foi resolvida o suficiente a ponto de alcançar a próxima geração. E aí acaba sendo inevitável essa próxima geração vasculhar na geração do ontem uma referência que respalde para que as suas atitudes, a partir do momento em que ele tem o posicionamento dos de ontem, ninguém vá questioná-lo. Então essa fome que se apresenta no meu cenário hoje, passou pelo cenário do meu pai. E meu pai, sendo quem foi, parece que ele não teve capacidade alguma de resolver a fome o suficiente a ponto dela vir e passar de uma geração para outra. Então eu preciso ter um referencial para me mover nesse ambiente de crise. E não há outro referencial a não ser aquele que veio antes de mim. Então, a partir do momento em que eu tenho Abraão como a minha principal referência, sendo o Isaac dele, eu vou fazer toda a minha programação do próximo passo a partir dessa figura de referência que eu tenho, aonde segui-lo é a melhor coisa que eu faço hoje. Quando eu olho para a vida daqueles que vieram antes de mim, vivendo de repente a mesma fome que eu vivo, e entendendo que essa fome que eu estou vivendo passou por eles, e eu preciso olhar para eles e ver como eles se comportaram, para que eu venha me comportar também. Então, a partir daí, cria-se dentro do ambiente da casa, algumas coisas que vai remeter o próximo passo. Vamos organizar aqui as malas, as bolsas, as mochilas, o que seja. Vamos recolher o máximo possível e vamos se preparar para o próximo passo, porque essa fome que a gente vive hoje, o seu sogro, o seu avô, meu pai, viveu. Então eu tenho como a nossa principal referência, e eu estou disposto a fazer o que ele fez.
Porém, a partir do momento em que o Deus dele se mostrou para ele, respaldando para que ele fizesse o que foi feito. Então eu preciso seguir à risca, passo a passo, da geração do ontem. Ainda que eu faça as minhas programações, arrume as malas, encha o tanque do carro, encha a mala com algumas coisas que são essenciais para o trajeto, eu já criei uma expectativa sobre para onde vamos, o que vamos fazer lá. E aí tudo que se espera agora é que Deus apareça para eles. Da mesma maneira que apareceu a Abraão, meu pai. Eu quero que Deus se revele. Porque todo o nível de programação para o próximo passo que está dentro de mim, e eu contagio os da minha casa a isto também. Existem filhos, mulher, existe toda uma estrutura esperando a minha reação do vamos, tornar efetivo o próximo passo, até que Deus aparece. E Deus aparece, Deus se revela. A ideia de "e apareceu" aqui, tem uma figura de alguém saindo da cortina. A ideia do aparecer aqui é: já estou no lugar, porém preciso ser visto por vocês. E ele se fez visto por eles. E ele vai aparecer. Ele vai aparecer falando, e a fala dele com essa aparição é: não. Como assim não? Não. 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 Não desças ao Egito. Habita nesta terra que eu estou lhe dizendo. Em uma das traduções, eu não sei quem está com essa tradução, está: e habita aqui. Aqui é o ponto mais exato dessa revelação que está sendo dada a ele. Habita aqui aonde eu me revelo. Fica aqui aonde eu me mostro. Fica aqui aonde eu me descortino a você. Fica aqui aonde eu te respondo, aonde eu me faço ser visto. Fica aqui, nessa terra. Que terra é essa? Terra da revelação. Mas e a crise? Fica aqui. Mas quando o Senhor apareceu ao meu pai, o Senhor deu sim para ele. Ele foi para o Egito. Que bom que você tem o seu pai como referência. Porém, os seus filhos terão você como referencial. Porém, para teu pai, eu disse sim, justamente porque ele teve uma estrutura que você hoje não tem. Aliás, eu disse sim ao teu pai por causa do propósito que eu tinha. Não foi nunca ideia dele. Você programou no seu coração de ir para o Egito. Deixa eu te falar uma coisa: qualquer passo que você for dar, que há de comprometer a estrutura da exigência, da permanência do lugar que Deus quer fazer com que você cresça ali, qualquer lugar se torna o teu Egito. Quando o próximo passo fará com que eu saia do ambiente da revelação, se torna o meu Egito. Não. Não. Seu pai foi, eu deixei. Você fica quando eu ordeno. Você não é melhor do que o seu pai não é melhor do que você, mas entenda, você hoje tem o que o teu pai nunca teve.
você tem sementes. Então entenda que sementes tão pequenas, insignificantes, imperceptíveis, que foram guardadas justamente para um cenário de crise. E a crise que eu estou vivendo é justamente o terreno da semente que eu tenho. Mas a crise me tornou cego para coisas tão pequenas que estão guardadas em mim. E aí Deus se mostra dizendo: fica aí, não sai. Para você não, o não educa, o não disciplina, o não ajusta, o não desperta. O que eu preciso entender? O que eu precisava entender? A crise é uma encruzilhada, uma bifurcação na rota da vida. Podemos fazer dela uma porta para os horizontes largos do triunfo, ou podemos descer através dela aos vales mais sombrios do fracasso. Crise pode ser a porta de esperança ou o calabouço do meu desespero. A crise eleva alguns e abate outros. A diferença entre o vencedor e o perdedor não está na crise, mas em como cada um a enfrenta. Não é a crise que me faz um vencedor, não é a crise que me faz um perdedor, é a maneira que eu enfrento a crise que vai determinar se eu venço ou perco. A grandeza de um homem está no fato de que quando todos estão colocando o pé na estrada do fracasso, ele vislumbra o chão do progresso. A crise, para quem entende a geografia, é o chão do meu progresso. É incontestável que um visionário vivendo em momento de crise, ele abastece a sua visão com um cenário de crise vivido. Crise vem justamente para quem é visionário. É a crise que mantém o visionário ativo. A questão é que você está olhando da maneira errada a crise. Se enxergue o suficiente, entenda. Ela veio para abastecer a visão que você já tinha. Enxergar por sobre os ombros gigantescos dessa onda avassaladora de crise é uma questão de posicionamento. Quem se posiciona, por mais gigantesca que seja a crise, ele consegue enxergar por sobre os ombros dela. Quando todos estão mergulhados no problema, ele está contemplando a solução. Entenda que a crise, ela vem justamente para ativar dentro de você aquilo que você não estava enxergando o suficiente, ainda que isso já estivesse aí dentro. Entenda mais uma coisa. O que fazer na hora em que a gente se vê encurralado pela crise? O cenário aqui é um cenário em que ele está encurralado. Que decisão tomar quando todos decidem colocar a sua vida na estrada do escape? E eu me sentir na contramão desse fluxo exaustivo. E a sensação que gera em nós é que o errado somos nós. Onde todos estão indo para a direita e eu sou o único indo para a esquerda. A sensação
da solidão na estrada, não me faz enxergar o quanto fundamental sozinho nessa hora eu preciso estar. Entenda que a razão pelo qual todos estão indo do teu lado oposto é Deus abrindo melhor a estrada para ampliar a tua visão do cenário da tua futura planta. E aí acaba sendo inevitável. Muitos nessa hora perdem a cabeça, cometem grandes loucuras, e outros se revoltam contra Deus, culpando por todas as suas desventuras. Que mister de sentimentos são esses que nos carcome por dentro em um cenário de crise? Uns estão perdendo a cabeça, outros estão fazendo grandes loucuras, e outros, pior ainda do que perder a cabeça, fazer a loucura, é estar absolutamente desequilibrado, olhando para Deus e dizendo que Ele é culpado disso, como que jogando no colo de Deus a responsabilidade única, onde caberia a decisão. E aí não se decide, joga no colo de Deus, e quando Deus responde, contradizendo a tua expectativa, você o culpa. Será que Ele não está vendo os meus filhos? Será que Ele não está vendo a minha mulher? Será que Ele não está vendo a minha casa? Será que o que está acontecendo aqui em casa não é suficiente para tocar nele? Para que Ele aprove o meu mapa pré-estabelecido pela minha alma, aonde ir para o Egito é melhor. Deixa eu te falar uma coisa: sementes guardadas para a geografia da tua crise não funciona em terrenos das suas decisões precipitadas. Quer ir para o Egito? Vá, gaste toda a semente que eu preservei na tua alma, mas entenda, não vai crescer nada lá. O não que eu estou dizendo a você é um não mais te preservando do que te confrontando dentro do seu ponto de vista, do eracundo, do rude, do ruim, do insensível, do falta de compaixão. É absolutamente contrário. Eu te amo o suficiente para dizer não para uma decisão que vai comprometer toda a tua casa. Você não tem estrutura para mudar agora. Você é bom para organizar as suas malas, mas você é ruim para administrar um terreno que você não conhece. Se você não conhece, não consegue administrar um terreno que é seu, conhecido o suficiente, mesmo que a crise esteja ali, quem te falou que você vai ter condições de administrar um terreno que você nunca pisou? Então quer dizer que é mais fácil você semear para onde você quer ir, do que obedecer a Deus e semear no terreno que contradiz as suas expectativas. Você precisa fazer a leitura melhor de tudo que está acontecendo com você. Outros ainda saem petrificados e assistem passivos a dolorosa marcha da crise, aceitando inerte a decretação da derrota. Foi decretada a derrota já está decretada, e a gente senta de maneira tão inerte e vê como dizia minha avó, a banda passar. Eu acho que você não entendeu ainda um Deus que se apareceu, um Deus que apareceu, um Deus que se fez visto, um Deus que saiu de trás da cortina, um Deus que se amostrou em um terreno que Ele já estava. Ele não apareceu com a ideia de que veio de algum lugar. Aparecer aqui, eu já estou, eu só vou me fazer visto, para que você entenda que eu estou com você nessa crise, e eu preciso me revelar para que você não tome decisão que vai te trazer prejuízos irreparáveis. É difícil falar o que eu vou falar,
Eu também entendo que é difícil ouvir o que você vai ouvir. Mas é possível estar em crise sem ter crise. Estar e ter são distintos. Eu estou em crise, eu não tenho crise. Me prova, não é suficiente um Deus que apareceu? Não é fácil, e ninguém está aqui pintando um quadro de que é fácil lidar com a dor. Nossos sonhos acabam se chocando contra uma muralha de concreto das nossas decisões. Essa muralha de concreto é aquele que no trajeto dessa via dos nossos equívocos se mostra tão presente, tornando impossibilitado qualquer tipo de passagem, fazendo com que a gente entenda: volta! Eu bloqueei o caminho, volta! É só essa muralha que está te impedindo de fazer a pior besteira da tua vida, volta! Eu sou a árvore tombada na estrada, eu sou o buraco feito pela chuva no caminho, eu sou a chuva que o teu limpador impede você. Se você voltar para trás, não tem chuva. Eu estou num acidente lá na ponta da via, e esse fluxo que não anda para lugar nenhum te trouxe exaustão suficiente. Eu quero que traga essa consciência: é melhor nós voltarmos do que continuar. Eu estou no pneu que furou, você usou o step, e eu furei o segundo, cadê o step? Você achou o borracheiro, consertou o step, furei de novo. Eu vou ter que furar o teu pneu da vida quantas vezes para você entender que é tempo de você voltar? Parece que tudo que você propôs ao seu coração fala mais alto do que a revelação de Deus para você. Justamente porque Deus está falando aquilo que está contradizendo o que você já estabeleceu aí dentro da tua alma. Quando se Deus falasse aquilo que já está aí dentro, você saltaria de alegria e dizia: como Deus é bom. Agora que Ele está falando ao contrário, Deus não é bom o suficiente para você. Estamos no meio de um deserto, onde o nosso olhar se perde em miragens enganadoras, onde nossos passos cambaleantes parecem claudicar, onde a morte procura dar a última palavra. Estamos vivendo uma crise. O grande perigo da encruzilhada da crise é tomarmos a decisão errada. Em crise não se toma decisões algumas. Em crise se ouve Deus. Em crise se obedece a Deus. Em crise se sujeite a Deus. Em crise louve a Deus, leia sobre Deus, se aprofunde em Deus, mergulhe em Deus, vá para Deus, abrace Deus, vá para o colo de Deus, adore a Deus. Tentar exaustantemente buscar uma solução rápida, fácil, indolor, é perigoso demais. Colocaram diante de mim uma receita, colocaram uma cartilha na tua mão, 490 mil passos para você se lascar na vida. A verdade é essa. Coisas que se escrevem que ninguém nunca viveu.
Não. Quando a crise vem para revelar o propósito de vida, não tem receita que a melhore. Quando a crise vem para extrair de você o seu melhor, ainda que nunca visto por você, não tem passos triunfantes a qualquer um lugar, que sei lá onde, para o inferno que vai fazer com que a crise melhore. A questão é que eu pego a crise e a ovaciono, a abraço, a me entrego, quando na verdade a mudança de uma só letra faria todo o sentido do propósito da minha vida. O rapaz do telão está aí? Quem mexe na tela? Cadê? Está aqui? Você consegue pôr aqui crise para mim? Consegue? Me ajuda aí. Crise. Escreva bem grande. Bem assim, bem família da fé. Assim, bem do tamanho da barriga do Rick, assim. Barriga e bigode junto, assim. Uma barriga com bigode, Rick. Sabrinho com quem? Não é crise. Não consegue? Não, né? Mas tenta imaginar crise. E você tem que fazer a leitura certa, porque isso estabelece o propósito. Tá? Olha lá. Crise. Lê crise. Faça a leitura da crise. Não é ele não, é crise. Ó, eles são mal, hein? Depois não conta. Faça a leitura da crise, por favor. Leia crise. Leia crise. Leia crise. Você está lendo errado. Cadê a crise? Sumiu a crise. A crise apareça. Crise? Oh, meu Deus. Tira o S, leia crise. Tira o S, leia crise. Enquanto você lê crise como crise, você nunca vai entender o propósito da tua vida. Aleluia. Crie. Crie o quê? Filhos. Crie o quê? Família. Crie o quê? Ambiente. Crie o quê? É mais fácil andar na estrada da fuga do que sobreviver ao deserto do meu propósito. Onde fugir para muita gente é melhor. Eu estabeleço uma rota, me envolvo o suficiente, me aplico em força para chegar, quando na verdade é o mesmo exercício que eu faria. A mesma força que você tem para fugir, é com essa mesma força que você tem que ficar. Aonde fugir tira mais de você a força que te restou, do que ficar faz com que essa força seja administrada. Você mais perde fugindo do que ficando. É mais fácil botar a mochila nas costas e ser um peregrino em uma terra estranha do que semear no deserto do meu propósito. Poucos são os que se dispõem a enfrentar e a vencer essa onda avassaladora da crise. Entenda. Entenda isso. A gente vive um contexto dos arautos, do caos, embocando as suas trombetas. E eu não estou aqui como um arauto do caos.
Eu estou aqui dizendo, gente, está todo mundo correndo. Deus podia ter se mostrado para todo mundo. Ele está se mostrando a você. Todo mundo pegou o carro e foi embora. Ele está dizendo a você que teve sensibilidade suficiente de dizer, eu só vou se Deus falar. Só que esse eu vou, se Deus falar, você queria que Ele falasse o que você já tinha proposto no coração. Quando um Deus que se revela num cenário da tua não insistência, está se revelando o suficiente para que esteja muito claro dentro de você, eu estou com você. Entenda que quando todos vão, o ambiente fica mais flexível. O ambiente está mais propício. Você não vai ter dificuldade em vozes. Ainda bem que esvaziou um pouco. Porque agora vai revelar quem tem sementes. Estou falando de dinheiro. Eu estou falando de sementes. Sementes que até então poderia não estar sendo tão percebida. Ou não tendo tanta significância assim. Os profetas do pessimismo se multiplicam aos milhares a cada dia que passa. E a cada dia vemos o coro dos céticos engrossando suas fileiras. É no vácuo da crise que os grandes homens de Deus são formados. A crise é um processo de criação em si, para quem permanece obedecendo a voz. Deus vai começar a criar dentro de você coisas. Deus vai começar a modelar você de uma maneira que nem você vai se conhecer. Eu não tenho um jeito de profeta, eu levo uma vida de profeta. Esse é um tempo de modelagem, de estruturação. Daqui a pouco a notícia vai correr para quem foi embora. Porque a conversa deles é, a doida ficou, o maluco ficou, aquela família doida permaneceu. Mas depois de ouvir a Deus, eu reúno a minha família. Esse é um legado que eu estabeleço dentro da minha casa. É pegar os meus filhos, colocá-los diante das mochilas que eu ajudei os preparar, para que a nossa fuga fosse existente do próximo passo. Dizer para eles, desarruma a mochila. Como assim, papai? Desarruma tudo. Por quê? Porque papai ouviu Deus. Mas para onde nós íamos não era melhor. Era melhor para o coração do papai, mas para o coração de Deus não. Então arruma os bonecos, arruma os carrinhos, arruma a tua roupa, porque nós vamos ficar. Mas o amiguinho foi embora, a minha amiga foi embora, os conhecidos fugiram, mas eu fico. Eu fico não porque eu quero, eu fico porque aquele que se revelou disse, fica, fica, fica. Porque vai ser um desperdício. Depois de Deus se revelar para você, você dá o próximo passo, saindo do ambiente da revelação. Isso te compromete demais. Tirar o teu filho do ambiente da revelação, tirar a tua família do lugar da revelação, tornar a tua casa vulnerável a qualquer ataque. Estou em crise, mas aqui tem um Deus que se revela. Estou em crise, mas aqui tem um Deus que não vai deixar, não vai deixar faltar o do colégio do filho, o da creche da filha. Não vai faltar do plano de saúde. Não vai faltar o necessário para a tua... A crise pode ser uma janela aberta para o céu. A crise do homem pode ser um tempo oportuno para Deus. É no fragor da crise que ouvimos a voz de Deus. E muitas pessoas fracassam na vida
exatamente porque na crise deixam de atender a voz que já ouviram. Questiona se de fato aquilo que ouviu foi de Deus mesmo. Porque não acredito num Deus que quer que eu permaneça numa crise, expondo a minha família a essa falta de suprimento. Quando o pão fala mais alto do que a presença, eu preciso estar muito preocupado. Trocam as bênçãos eternas pelas vontades terrenas. Trocam as venturas do céu pelos prazeres transitórios do pecado. Devemos estar atentos com o nosso coração aos tempos de crise. É justamente nesse período que temos as maiores experiências com Deus. Quando todas as soluções da terra entram em colapso, o céu aponta uma nova direção, não me tirando do mesmo cenário. Porque Deus está dando uma nova direção que necessariamente eu tenho que sair desse cenário. É uma nova direção dentro da mesma geografia. O trono de Deus nunca enfrentou crise. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. As catástrofes da história não desabilita o governo estabelecido por Deus. Os problemas que vivemos são instrumentos pedagógicos para nos aperfeiçoar em santidade, e não fatos ocasionados pela mão do acaso para nos destruir. Aquilo que nos ameaça está rigorosamente sob o controle soberano de Cristo. Vou falar de novo, aquilo que nos ameaça está rigorosamente sob o controle soberano de Cristo. A crise chega não para nos destruir, mas para nos colocar mais perto desse Deus que se revela. Os ventos da crise, o vento da crise, sebilam para o trigal de Deus, se dobre, mas o joio não se curva. Nós estamos vivendo um tempo de crise. E sabe o que de que maneira que eu encerro? Eu não poderia falar algo como esse, mês retrasado aqui, ou de repente daqui a um mês aqui, não. Tinha que ser em setembro. Eu sou meio doido com essas coisas. Eu acredito nisso. Ele vai semear. Fácil, mas ele vai semear. E aí ele vai colher. Vai colher. Ele semeou uma vez. E vai colher 3 níveis. 30, 60 e 100. 30, 60 e 100. 30, 60 e 100 por 1. Setembro. Daqui a pouco termina. E a gente tem outubro, novembro, dezembro. 30, 60 e 100.
jargão de pregador? Não é não. Mas anota o que eu vou lhe falar. Deus está preparando vocês para outubro, novembro e dezembro. Deus está preparando vocês para 3 níveis de colheita. Em outubro, o nível é 30. Nunca se perca nesse nível, porque o nível de 30 te prepara para o nível de 60. Não se perca no nível de 60, porque o nível de 60 em novembro está te preparando para o nível de 100 em dezembro. Porém, esse tempo de setembro é de preparação. É de decisão. Vai ou não vai? Fica ou vai? Obedece ou não? Desarruma a mala ou vai meter no carro e vai embora? Já achou a semente que estava escondida aí ou não? Você tem até o final de setembro para refletir na tua vida. Porque a partir de outubro, a notícia corre. E quem esvaziou a terra, indo para outro lugar, vai ouvir que quem ficou mudou o cenário. Mudou o cenário. Você vai, como assim mudou? Eu só semeei. O que você fez mais? Só obedeci. Peguei semente, botei na mão do meu filho. Filho, é assim, vai lá, faz você. Faz também. Vambora. Ah, pai, vambora. Ah, mas vambora. Bota aí na terra. Vamos semear. Vamos semear. Vamos acreditar num Deus que acredita em mim o suficiente. Que não abre mão de mim para as minhas decisões. Ainda que o que eu esteja prestes a decidir é para conforto deles. Porém, no começo pode dar conforto, mas no final terminei. 30, 60 e 100. E ele semeou naquela terra. Sabe o que eu gosto dessas coisas, desses detalhes da Bíblia? É porque Deus disse para ele assim, ó, fica aqui. E é justamente aqui que ele vai semear. Esse trocadilho de palavras é como se ele semeasse em Deus. Não olha para a crise. Cria em mim. Semeie. Abra o chão. Joga a semente. Você tem noção do que é 30, 60 e 100 por um? Você tem noção do nível de colheita que é isso? Que os céus se inclinem mais uma vez ao coração da sua igreja. Abaixa a sua cabeça, por favor. Pode ser que você tenha entrado aqui depois de ter tomado decisões tão equivocadas. E hoje tudo está muito comprometido. Literalmente parece que você não sabe mais como fazer. Sabe? Essa muralha da estrada aí, que de um tempo para cá você não consegue mais dar o devido progresso que você julgava. Está tão preparado para isso? Esse impedimento aí é Deus. É Deus lhe dando mais uma chance. Volta.
volta. A crise que você está vivendo, ela é bem menor do Deus que se revela a você. Você não pode dizer que o que você está vivendo é maior do que um Deus que está se revelando, dizendo dentro do teu coração quanto é necessário você permanecer. Eu queria tanto que você começasse tudo de novo. Eu queria que você fizesse do altar dessa casa o lugar do teu recomeço. Não dá para você continuar vivendo do jeito que você está vivendo. Será que você conseguiria sair do seu lugar, vir aqui para o altar, começar tudo de novo? Será que você faria isso? Será que você daria esse presente a você? Será que você daria esse presente ao seu coração? Consegue se levantar e vir aqui à frente para começar tudo de novo? Tudo de novo. Olha quantos prejuízos você já teve, justamente por se achar tão certo naquilo que você decidiu. Você não consegue enxergar os prejuízos que você está tendo, é justamente do seu desequilíbrio em decidir o que foi decidido. Mas há uma chance para você. Deus não nos perde. Aqui está a primeira. Onde está você? Sai do seu lugar. Não é tempo de você ficar mais aí. Não é tempo de você olhar e dizer, eu estou certo, é isso mesmo, e ninguém tem nada a ver com a minha vida, e é isso, não é. A gente tem a ver com a sua vida, sim, porque você faz parte, eu faço parte daí, e a gente está junto no só propósito. A gente vai se meter na tua vida, sim, porque a gente quer o seu bem, a gente quer ver você melhor, a gente quer ver você em Deus, crescendo em Deus, triunfando em Deus, obedecendo a Deus, se tornando um instrumento usado poderosamente pelas mãos de Deus. A gente vai se meter, sim. Dizer para você que há esperança, há oportunidade, há chance. Não, nada do que você tem ouvido de um tempo para cá é a voz de Deus. Não é Deus que está falando isso nem de você. A voz de Deus para essa noite, ao teu coração e ao meu eu conto com você, eu te amo o suficiente, eu não te entrego, eu não desisto de você, eu amo, eu corro atrás, eu vou atrás de você, mas não te deixo de jeito nenhum, não deixo você. Consegue? Rafael, eu até quero, mas eu estou tendo dificuldade, parece que eu estou preso aqui. Eu sei. Então você vai fazer um favor para você. Você vai dizer para quem está do teu lado, catuca, dá um chute assim, me leva lá, eu preciso de ajuda, vamos comigo, porque parece que eu estou travado aqui, parece que alguma coisa me segurou. Quando as nossas decisões são erradas, a gente sente uma facilidade terrível de executá-las. Quando a decisão tem relação com a alma, com Deus, com a eternidade, com o céu, com propósito, com compromisso, parece que algumas coisas travam a gente. Normal. Consegue? Ponha-se em pé, por favor. Quem canta? Tem alguém para cantar? E eu já entrego o microfone a quem de direito. Você não tem noção do que Deus vai fazer.
Você não tem noção do que fica para ver. Pastor, por favor, cadê a quem eu devolvo o microfone? Cadê o pastor? Ô pastor, por favor, ore com eles. Ore com eles, por favor.